Gente, vamos começar nossa live. Vamos lá, gente. Boa noite para quem tá chegando. Vamos conversar hoje, gente. Hoje tá osso aqui, hein? Mas vamos que vamos tentar aqui de novo. Vocês vão me falando, tá? Tá bom? Então, olha só. O que acontece na nossa vida? O que faz com que a gente fique ansioso? O que faz que a gente fica com todos esses sintomas na nossa vida? Vamos fazer uma reflexão. Eu vou falar aqui, né, de pessoas que estão ansiosos, que tá começando a sentir essa ansiedade, ou que já tem anos que sofrem de ansiedade, nunca fizeram tratamento. Tem pessoas que já fizeram tratamento, ok? Então vocês vão me falando aqui, tá? Quem tem diagnóstico, quem não tem, quem sofre há muitos anos, vamos ir conversando aqui. Então vamos pensar na nossa vida. Por que a gente sofre? Muitas vezes nós sofremos, por quê? Porque existe uma diferença na nossa realidade atual e uma idealização do que a gente gostaria que fosse. Então, essa diferença do atual com o meu desejo, com o meu querer, gera sofrimento em nós. Aí o que causa? Ansiedade. Nós ficamos ansiosos, nós andamos ansiosos, tentando controlar. Aí causa todos esses sintomas na nossa vida. Por quê? Vamos imaginar que eu comecei a trabalhar, estou no emprego e eu não queria esse emprego. Ou eu estou no emprego e eu coloquei toda a expectativa de que eu iria passar para uma vaga quando surgisse e eu não fui chamada para essa vaga. E aí eu sofro. Por quê? Porque a minha realidade atual não é a realidade que eu desejei na minha vida. Isso causa dor, isso causa sofrimento, isso causa ansiedade. Entende? Aí o que acontece? O que nós passamos a fazer? A gente começa a gerar pensamentos a respeito de nós. Muitas vezes nós ficamos com pensamentos negativos a respeito de nós mesmos. Toda vez que uma realidade não acontece da maneira com a qual eu desejei, eu vou ficar muito ansiosa. Por quê? Porque não é o que eu desejei. Então, do mesmo jeito uma perda de um ente querido. Ele morreu, não estava preparada para perder. Pessoas que às vezes tinham uma renda financeira altíssima e de repente aquela renda diminuiu ou acabou, a pessoa faliu. Ela tá com a realidade dela é outra. Pessoas que eram casados há anos e de repente se viu no término daquele relacionamento há anos, né? Pessoas que tinham uma vida saudável e de repente se ver com uma doença. Então, essas são algumas das coisas que acontecem na nossa vida e que causa muitos sintomas ansiosos na nossa vida. E aí, nós passamos a tentar controlar as coisas, a controlar as situações. E como a tentativa de controle é ilusório, o que nos causa é a ansiedade. Toda vez que eu tento controlar, que eu não consigo olhar para a minha realidade atual, eu vou sofrer. Eu vou sofrer porque gera conflito. Eu queria que a minha vida estivesse de um jeito, mas a minha vida está completamente diferente do que eu queria que ela estivesse. Então, o que acontece? Eu fico tensa, eu dou taquicardia, eu dou dores abdominais, tem pessoas que dão dores de cabeça, tem pessoas que têm bruxismo, ataca, começa a prender os dentes, tem pessoas que começam a ficar insatisfeitos, aí começa a ficar desmotivado e começa a alterar o comportamento também. Algumas pessoas começam a procrastinar, começam a evitar situações e começam a
vir com a autoestima, começa a baixar, a pessoa começa a perder o amor a si mesmo, a pessoa começa a ter um olhar negativo sobre ela, até que esses sintomas, ao atingir a pessoa, começa a atingir a produtividade no trabalho, começa a atingir as relações familiares, as relações na comunidade, e aí esse prejuízo ele vai estendendo para todas as áreas, começa a prejudicar a vida financeira, a nossa saúde, pessoas que começam ou a comer demais, ou a beber demais. Aí tem pessoas que podem entrar na dependência química, né? Ou do álcool, da droga, ou tabagismo. Tem pessoas que começam a ficar obesas demais ou magras demais, porque começa a prejudicar todas as áreas. Comprar demais também, entendeu? Ei, Dani, gente, a Dani é nutricionista maravilhosa. Ela falou explicação, maravilhosa explicação, vou me observar bastante quanto a isso. Pois é. E como que eu vou fazer para evitar esse sofrimento na minha vida? Gente, o que que eu vou fazer? A primeira coisa é desapegar daquele pensamento, daquela realidade, aquela realidade que eu idealizei, que só existe no meu pensamento. Eu preciso desapegar. Eu preciso olhar para mim e aceitar. Eu vou olhar para a minha situação hoje. A minha situação é essa. Se for financeira, ó, a minha renda é alta, agora eu estou sobrevivendo com um salário mínimo. O que eu posso fazer para melhorar? A minha situação agora, eu estou doente, estou sofrendo. O que eu posso fazer para curar? Quais os tratamentos que existem para eu me curar? A minha situação é, eu terminei um casamento de 30 anos, ou eu estou divorciada, ele não quer ficar comigo, ok. Qual é o meu papel? O que eu posso fazer hoje para lidar com essa perda? Então, nós precisamos olhar para a nossa situação atual, para a minha vida agora. O que na minha vida está causando insatisfação, que está causando esses sintomas desagradáveis que estão me fazendo sofrer? Entendeu, gente? Porque quando eu aceito a minha realidade, eu abraço a verdade presente e eu passo a reconhecer que eu não posso controlar, eu não posso mudar as circunstâncias externas. Esse é o ponto crucial para eu conseguir me libertar desses sintomas que a ansiedade está causando na minha vida. Então, ao aceitar, a gente libera resistência interna. Por quê? A gente fica resistente na dor. É como se a gente apegasse naquela dor e a gente cria um sentimento de vitimismo. Ai, coitadinho de mim. Ai, meu Deus, e agora? Eu tô sofrendo, eu perdi minha renda, o que eu vou fazer? Nada dá certo pra mim, tudo que eu começo eu não termino, ninguém gosta de mim, eu não consigo. E a gente entra nesse clima de lamentação e quando a gente encontra alguém, né, que começa a passar, nossa, coitadinha, nossa, eu vou te ajudar. A gente cria uma dependência das pessoas e a gente não sai do lugar. Olha, gente, vejam bem. A gente precisa refletir, né? A gente precisa refletir sobre o nosso papel atual na vida, o nosso momento presente. Então, quando eu aceito o problema que eu estou passando, eu libero essa resistência interna. O que é essa resistência? É aquele apego a uma situação que eu idealizei no meu pensamento. Quando eu aceito, eu reconheço que eu não posso controlar pessoas, que eu não posso controlar as coisas, que eu não posso controlar as situações, que a única coisa que eu posso controlar é o meu comportamento. E aí, quando eu saio do papel de vítima da vida e aceito a verdade da minha vida,
tudo muda dentro de mim. Eu começo a ter um olhar diferenciado sobre mim. Começo com os pensamentos acreditando que eu sou capaz. Porque o papel de vítima na vida faz a gente se vitimizar, mas faz a gente ter um olhar: eu sou fracassado, eu sou injustiçado, Deus não me ama, Deus não olha para mim, Deus ajuda mais fulano do que ciclano, e a gente começa a ter uma relação difícil com Deus. E quando a relação com Deus não está boa, com a gente não está boa, a relação com as pessoas também começam a ficar difícil, porque eu estou me colocando como vítima na vida. Mas a situação de vítima é porque eu não aceito a minha realidade. Então eu fico ansiosa, e tem pessoas que elas chegam a ficar tão ansiosas de tal maneira que elas dão crises de ansiedade, que são os ataques de pânico. Tem pessoas que dão tanto ataque de pânico que às vezes elas estão num ponto de ônibus, às vezes elas estão numa confraternização do trabalho e elas têm ataque de pânico. Do nada elas começam a ter um ataque. Tem pessoas que sofrem tanto com sintomas da ansiedade que não conseguem sair de casa, não conseguem aceitar a própria opinião, só aceita a opinião do outro, tem medo do que o outro vai falar, passa a valorizar mais a opinião do outro do que a si mesmo. Gente, a pessoa que sofre de ansiedade, ela perde completamente a alegria de viver, porque ninguém consegue viver sofrendo com tantos sintomas, não é mesmo? E hoje as pesquisas mostram o quanto no Brasil são milhões de pessoas sofrendo. A gente está vendo aí o avanço da tecnologia, as redes sociais estão avançando, mas junto com esse avanço veio também várias doenças, e dentre as mais comuns, a ansiedade. A gente aprende a mexer com a tecnologia, a gente aprende a lidar com essas redes sociais, mas nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções, nós não aprendemos a lidar com as dores que a ansiedade causa, nós não aprendemos a aceitar a nossa situação. E a gente vive se comparando com o outro, achando sempre que a vida do outro é melhor do que a nossa. E o que tudo isso vai causar? Sofrimento. Isso vai causar dores. Isso vai causar ansiedade. Cada vez mais ansiedade. E muitas vezes nós passamos anos nos vitimando pela vida, nos achando vítima, que ninguém gosta da gente, que nada dá certo pra gente. E a gente tem essa dificuldade de nos responsabilizar, porque se eu estou sofrendo, o único responsável pela minha dor sou eu mesmo. Porque quando a gente cria expectativas sobre as pessoas, a gente vai sofrer. Porque as pessoas nem sempre vão corresponder às nossas expectativas. As pessoas têm vontade própria. Nós não podemos e não conseguiremos controlar as pessoas, as situações. Isso é muito importante, a gente aceitar essa verdade. Se você quer se ver livre desses sintomas que a ansiedade causa na sua vida, o primeiro passo é aceitar a sua realidade, aceitar a verdade da sua vida, porque você aceitando, você vai ter condições de quebrar essa resistência dentro da sua vida. E quando a gente consegue quebrar essa resistência, a gente desapega da dor, a gente desapega do controle, a gente começa a desapegar das coisas externas e começa a focar na nossa vida interna, porque nós só vamos aprender a lidar com as dores que a ansiedade causa, com os sintomas que a ansiedade causa, olhando para dentro de nós.
A receita, o segredo está dentro de nós. Eu preciso olhar para dentro de mim. Então, quando eu me apego à expectativa rígida, eu vou sofrer. Agora, quando eu desapego e olho para dentro de mim, eu vou ter uma vida mais calma, mais serena, tá? Por quê? Porque nós podemos encontrar um equilíbrio aceitando a realidade como ela apresenta. Aí a gente encontra o equilíbrio emocional e uma liberdade mental na nossa vida. E o que a gente encontra quando a gente aceita? A gente encontra a serenidade. Porque eu abri espaço, eu saí do meu papel de vítima, eu saí da dor. E aí eu vou encontrar serenidade dentro de mim. Ô, gente, olha que maravilhoso que é quando eu consigo me libertar desses sintomas. Eu encontro a serenidade, eu encontro a paz, eu encontro os pensamentos menos, vou desacelerar os pensamentos, eu vou abrir espaço no meu pensamento para pensamentos positivos a respeito de mim, a respeito dos outros, a respeito do mundo. A serenidade, ela é um estado de paz. Como o mundo, as pessoas precisam de paz. Como nós estamos acelerados demais. A gente já acorda pensando no que a gente vai almoçar. Quando a gente almoça, a gente já pensa no que vai jantar. A gente mal acorda e já estamos pensando que horas que eu vou dormir. Ai, que saco, tem que ir trabalhar. E a gente fica esperando o fim de semana chegar. E quando o fim de semana chega, a gente mal consegue aproveitar o fim de semana. E já estamos pensando no próximo feriado, no próximo fim de semana. Porque a gente não consegue encontrar serenidade. A gente não consegue encontrar a paz. E a gente vive com esses sintomas. E aí, para completar, nos finais de semana, a gente se entope de bebidas, a gente se entope de comidas para poder aliviar todo o estresse da semana, causando obesidade, causando dependência, causando problemas nos relacionamentos. Pois é, um fim de semana que era para ser tranquilo e em paz, nós adquirimos mais conflitos na nossa vida. E é o momento de acalmar. O primeiro passo, como eu já disse, é aceitar essa realidade. Porque quando eu aceito, eu encontro a paz dentro de mim. E quando eu começo a lidar com essa aceitação, eu começo a criar uma fortaleza. Eu começo a criar uma resiliência. O que é resiliência? A dor chega, eu consigo olhar para a dor e falo assim, peraí, o que essa dor está querendo me mostrar? O que eu posso fazer com essa dor? E aí eu consigo superar a dor. Nossa, verdade, Dani. Nós estamos transmitindo isso para nossos filhos. A gente precisa refletir e muito. Eu vou falar uma coisa aqui que aconteceu mês passado, foi em julho. Uma criança se matou, tirou a própria vida. Tem pessoas que falam assim, a gente não pode ficar falando de suicídio, porque falar de suicídio a gente vai ficar dando força para as pessoas se matar. Isso é mito. Nós precisamos de conversar sim sobre suicídio. Precisamos. A gente não precisa ficar a palavra sumiu. Para poder ficar falando demais, falando o tempo todo, mas nós podemos falar sim. Quando eu vejo uma criança tirando a própria vida, eu me pergunto, qual era a situação dessa família? O que essa família, como que estava essa família para essa criança não conseguir encontrar dentro de casa força para lidar com as próprias dores? Não existe culpados. Não existe. A gente não tem que ficar procurando culpado, mas responsáveis por uma situação dessa.
E quando a gente olha para nós, quando a gente reflete a nossa vida, a gente vai olhar para dentro de nós. Como eu estou agindo diante da vida? Que exemplo que eu estou sendo para a minha família? Que exemplo que eu estou sendo para os meus filhos, para os meus irmãos, para os meus amigos, os meus vizinhos? Que exemplo que eu estou sendo? Precisamos vivenciar o Evangelho, disse o Miron, e procurar fazer as conversões necessárias em nossas vidas. Sim, exatamente, nós precisamos. A religiosidade ajuda as pessoas nesses momentos de turbulência na nossa vida, nesses momentos de conflitos. Eu sempre falo, busque a religiosidade na sua vida. Ela vai te ajudar a passar por esses conflitos mais em paz. Nós precisamos de momentos de serenidade e nós vamos encontrar esses momentos de serenidade quando a gente aceitar a situação que nós estamos passando. Mas quando eu falo aceitação, não é aquela aceitação passiva que eu vou cruzar meus braços. Então eu aceito, né? Eu aceito. Não, é aquela aceitação que eu falo assim, ok, eu reconheço a verdade da minha situação, mas o que eu posso fazer para mudar? É essa aceitação ativa que me faz sair do papel de vítima da vida e me faz agir. Agir com resiliência, agir com amor, com pensamentos ao meu respeito de que eu sou capaz e que se eu quiser eu posso conseguir. Aceitação ativa que me faz manter a calma em momentos de estresse, tá? Mesmo quando as coisas não estão de acordo com a minha expectativa. Então, essa aceitação, ela precisa ser ativa. É o primeiro passo se você quer se libertar de todos esses sintomas. Tá? Se tem algo que eu posso deixar aqui para você hoje, nesse momento, se você está sofrendo com esses sintomas que a ansiedade causa, que são enxaquecas, são náuseas, crises de ansiedade, taquicardia, sudorese, angústia, e são sintomas e sintomas, fora os nossos comportamentos, procrastinação, perfeccionismo, evitação, a pessoa não consegue fazer nada. Se você quer lidar com esses sintomas, busque a aceitação na sua vida. Aceite uma aceitação passiva, porque esse é o caminho para o seu crescimento pessoal. Quando a gente melhora uma área dentro de nós, todas as outras áreas tendem a mudar. Então, quando eu aceito a situação como ela é, eu abro a porta para o crescimento pessoal e o meu desenvolvimento interior. Eu começo a enxergar forças, a enxergar habilidades que eu jamais imaginava que eu tinha. A aceitação, ela permite a gente aprender com as nossas experiências, nos faz adquirir sabedoria e nos fortalece, tá, gente? A nossa resiliência emocional. A gente começa a passar pelos desafios com mais fé, com mais coragem e com esperança. Então, em vez da gente ficar no sofrimento e na luta contra o que nós não podemos mudar, nós podemos nos concentrar em como podemos responder de forma construtiva às circunstâncias e crescer como indivíduos. Então, aceita a vida que você tem. Aceita que você não tem o poder de controlar tudo. Seja o que for que está acontecendo na sua vida, a aceitação é o caminho para você se libertar de tantas dores. Gente, deu para entender? Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Gente, eu quero dar um recado. Amanhã, às 19 horas, 7 horas da noite, eu vou
falar uma novidade para vocês. Eu organizei uma novidade para ajudar vocês nessa aceitação. Uma novidade que vai ajudar vocês a dar o primeiro passo para libertar desses sintomas. Eu quero ajudar vocês, tá? A Viviane falou que ela tem ansiedade. Viviane, não perca amanhã, 19 horas, 7 horas da noite, nos meus stories. Eu vou apresentar uma novidade que vai ajudar vocês a mudar o pensamento, a mudar as crenças. Eu quero contar uma coisa que aconteceu aqui comigo hoje. Eu tenho muita dificuldade, eu leio muito. Desde os meus 19 anos, eu comecei a ler, aprendi a ler cedo. Mas eu tinha um problema na minha escrita. Eu tinha, assim, pavor em escrever, gente. Assim, nossa, eu sempre acho minha escrita horrorosa. Eu não sei escrever, eu tenho dificuldade. E eu valorizava demais as pessoas que começavam a escrever. E eu comecei a trabalhar. E eu identifiquei uma crença em mim, gente. Olha só, o que é o autoconhecimento? Eu identifiquei uma crença negativa de que eu não sei escrever, eu não sou criativa, que eu sou péssima para escrever. Quando eu identifiquei essa crença, eu comecei a trabalhar essa crença. Gente, eu falei que agora eu posso escrever até um livro. Vocês acreditam? Eu consegui libertar dessa crença. Consegui, gente. Eu conseguia ver que eu também sou capaz, que eu também posso escrever, colocar as ideias que estão aqui no papel. E como a leitura é o principal para a gente conseguir escrever bem, eu falava, o principal eu já tenho. E aí eu consegui. É isso. Amanhã o que eu vou apresentar para vocês vai ajudar vocês a descobrir essas crenças que estão paralisando a vida de vocês, tá? Não percam amanhã, eu quero muito. E uma das minhas missões da minha vida é: eu quero brilhar a luz que é em mim. Porque quando a gente aprende algo, quando a gente aprende a se amar, a brilhar a luz, a gente ilumina o caminho dos outros e mostra para o outro que ele também pode acender a própria luz. E é isso que eu quero. Que todos nós juntos possamos brilhar a nossa luz. Eu quero que vocês enxerguem essa capacidade de que vocês são luz. É só deixar a luz brilhar. É só olhar para dentro de vocês que vocês vão ver a capacidade maravilhosa que vocês têm dentro de vocês. Então, gente, um grande beijo. Um excelente restinho de noite e tudo de bom. Tchau. A gente se vê amanhã às 19 horas nos meus stories. Eu quero ver todos vocês lá. Tchau, tchau, gente.